E aí, gente, tudo bem? Aqui é o professor assistente Maicon Molejo. Estou aqui para ajudar vocês com a tarefa do Renner, né? Falar um pouquinho sobre ligação iônica. Ele indicou esses exercícios aqui para a gente, né? Do capítulo 3, módulo 12, setor 131, página 136. Como a gente vem fazendo, eu dividi eles em níveis, né? Considero mais fácil o molejinho, mais difícil o molejão. O molejão eu vou fazer por último, beleza? Bora pro molejinho? Primeiro aí, tranquilinho. Ó, se liga, para a gente conseguir falar de ligação iônica, a gente precisa estar manjando da distribuição eletrônica, né? Lembrar da regra do octeto, lembrar também que ligação iônica é entre metal e ametal, beleza? Então, ligação iônica é entre metal e ametal, ou metal e hidrogênio. Sussa? Então, bora lá, ó. A gente vai pegar nosso galho, né, que ele me deu o número atômico. Lembra também, né, que o número atômico, quando eu estou falando de um elemento que está no estado neutro, o número atômico dele, a quantidade de prótons me indica, né, que é 31 prótons. Isso aí vai ser numericamente igual à quantidade de elétrons, né? Então o enxofre vai seguir a mesma ideia, a maioria dos exercícios aqui vão seguir essa ideia. Então eu vou considerar isso a mesma quantidade de elétrons, beleza? Então eu vou lá, faço a distribuição eletrônica. Fofinho aqui, a gente não tem dúvida, né? Estamos manjando. Fizemos uma distribuição eletrônica. Veja, quando eu olho o galho, ele está no quarto período, né? Ó, quarto período, né? Porque eu tenho a camada de valência sendo a de número 4. E na camada de valência eu tenho 3 elétrons, ó, 2 com 1, 3. Soma todo mundo, né? Grifa quem está na camada de valência e soma a quantidade de elétrons, né? Então eu tenho 3 elétrons na camada de valência e a camada de valência é a quarta, né? Olhando aí do enxofre, fizemos a distribuição, né? A camada de valência é a terceira, soma a quantidade de elétrons, 6. Então eu tenho 6 elétrons na camada de valência e a camada de valência é a terceira, beleza? Lembra da regrinha do octeto, né? Energeticamente, pensando no galho, é mais fácil ganhar 5 elétrons para chegar no 8 ou perder esses 3 e completar a outra camada anterior com 8. Né? Então, ó, é mais fácil perder esses 3, né? Energeticamente é mais favorável perder 3 elétrons. E o enxofre é mais favorável energeticamente ganhar 2 elétrons, né? Então a gente vai ter nossa ideia de cátion e ânion. Então temos o nosso cátion, né, que é o galho, e o nosso ânion, que é o enxofre, beleza? Quem vai na frente? Sempre quem é positivo, né? Quem é positivo sempre vai na frente, o cátion sempre vai na frente. Igual na vida, né? É mais favorável ser positivo, então você sempre vai estar na frente, beleza? Cátion sempre na frente, ânion sempre atrás. Demorou? Então, ó, tendência a perder 3, ganhar 2. Regrinha do escorrega, sem segredo. 3 vem para cá, 2 vem para cá. A gente chega nessa fórmula, tá? Então, ó, fórmula do nosso composto, galho 2, enxofre 3, beleza? Alternativa aí, gracinha C. Tranquilo esse exercício, né? Bora pro próximo? Próximo é o seguinte, mesma ideia, né? Me dá um elemento aí com o número atômico 20, outro elemento com o número atômico 17. A gente vai fazer a distribuição eletrônica rapidinho, que a gente está manjando. Fizemos a distribuição eletrônica. A gente percebe que o A tem 2 elétrons na camada de valência, ó. Olha que fofinho. E o B tem 7 elétrons, ó. 2 com 5, 7. Legal. Seguindo aquela lógica que a gente já conversou, é mais fácil perder 2 do que ganhar 6. Então eu vou perder esses 2, ó. Pum, perdi esses 2. E a tendência desse cara aqui, ó, é ganhar mais 1, né, para completar 8. Né? Então, completando 8, né, eu preciso ganhar um elétron. Para completar 8 aqui na camada anterior, eu perco 2. Muito bom, gracinha. Então, veja, meu cátion vai ser o A, né? Ele é um metal, né? É um metal, e é um metal alcalino terroso, está na família 2A, ó. É o cálcio, se eu não me engano, tá? Então, A2+, beleza? Veja, um cátion porque ele é um metal, ele quer perder, está na família 2A, então ele vai perder 2 e vai ter uma carga positiva. O B tem 7 elétrons na camada de valência. Ele é da família dos halogênios, né? A família do flúor lá, ó, bonitinho. Então a tendência dele é ganhar um elétron, então ele fica B-1. Regrinha do escorrega aí, ó, sem segredo também, a gente chega nessa fórmula de composto iônico. Por que iônico? Porque, ó, veja, metal, né? A metal, família do flúor, né? Sem segredo. Metal reagindo com a metal é composto iônico, não tem o que fazer, beleza? Então, ó, alternativa D. Veja, o próximo, 227, é um pouquinho diferente. Ele me dá a fórmula molecular, né? A fórmula do composto iônico, né? E aí o que eu faço? Eu sei que eu tenho 3Y e 1X. Faço o caminho inverso, né? Eu pego esse 3, subo,
né? Eu pego um aqui e subo, né? Eu sei que está na frente é sempre um cátion, então vai ser x 3+. Quem está atrás é y menos 1, beleza? Então, ó, veja, eu estou falando aqui para você ó, que eu tenho um cátion e esse cátion está com uma carga positiva 3+. Se ele está com uma carga positiva 3+, quer dizer que ele já perdeu 3 elétrons. Então, se ele já perdeu 3 elétrons, ele teria que ter 3 elétrons na camada de valência. Sussa? Então é isso, ó. Então a gente já está aqui, ó, com 3 elétrons na camada de valência. Paz? Agora veja o próximo. Esse ânion aqui, Y, já ganhou um elétron. Ele ganhou um elétron e para ele ficou tranquilo, suavão, tá super feliz, ganhou um elétron, ficou tranquilo. Então, se ele ficou tranquilo quando ele ganhou um elétron, quer dizer que ele completou o octeto dele quando ele ganhou um elétron. Para isso acontecer, ele precisava ter 7 elétrons na camada de valência. Então, faz sentido ser a alternativa D, tá? 3 e 7, beleza? Se ele ganhou um e ficou tudo bem, ficou tranquilo, quer dizer que ele tinha 7 anteriormente, tá? Então, aí a alternativa D. Sucesso! Próximo. Esse aqui é um pouquinho mais chatinho de ver, mas veja. Ele está falando para a gente identificar o composto aí que tem ligação iônica na estrutura. Quando a gente bate o olho, a gente acha que o cara está viajando, porque a gente só vê aqueles bastãozinhos, né, que representam ligação covalente. E aqui a maioria dos compostos são orgânicos, né, se a gente bater o olho aí rapidinho, de relance. O que a gente precisa procurar? A gente precisa procurar dentro dessa estrutura, desculpa, um metal, né? Porque ligação iônica precisa ter metal. Então a gente bate o olho aqui, ó, nesse moço, a gente vê que tem um metal aqui que é o sódio, tá? Beleza. Então ligação iônica tem metal. Outro tipo de característica da ligação iônica é ser uma ligação, né, iônica. Desculpa, é uma ligação iônica porque tem transferência de carga, né? Então tem transferência de elétron e ela tem as cargas bem definidas, né? Eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Eu tenho o cátion e tenho o ânion. Então eu tenho uma atração eletrostática. Então, ó, lembra aí, ligação iônica é entre metal e ametal. Mas qual que é a definição de ligação iônica, né? É uma ligação que ocorre transferência de elétrons. Então eu tenho cargas bem definidas. Uma carga positiva e uma carga negativa. Elas se atraem e essa atração é eletrostática. Então a gente precisa ter cargas definidas aí. No nosso caso, alguns exercícios, na verdade, colocam essa carga definida, tipo sódio mais, oxigênio menos. E isso deixa bem mais fácil da gente visualizar. Nesse caso, ele não fez isso, beleza? Mas, por exemplo, isso aqui ó, é um sal orgânico, né? Por que é um sal orgânico? Eu tenho a minha estrutura orgânica aqui para trás, tal, né? Que seria o meu ânion. E aqui eu tenho o meu cátion, que é o metal. Então, eu tenho um ânion, né, negativo, reagindo com o meu metal, né, forma minha ligação iônica. Só que dentro desse ânion, é um ânion que tem ligação covalente, né? Então, por exemplo, isso aqui surgiu de um ácido orgânico, até aqui na região do oxigênio, surgiu de um ácido orgânico, e o sódio surgiu de uma base inorgânica, tá? De ligação iônica, demorou? Aí a gente faz a reação de neutralização e forma o nosso sal orgânico, beleza? Então é isso. Bora pro próximo. Alternativa A aí vai ser a correta. Sucesso. O próximo é o seguinte. A mesma ideia, né, dos anteriores, né? A gente vai lá, pega o A e o B, faz a distribuição eletrônica, faz a distribuição eletrônica de 20, faz a distribuição eletrônica de 35 elétrons. Fizemos aí, gracinha, sem segredo. A gente percebe que o elemento A é o mesmo, né, que a gente já viu algumas vezes, é o cálcio. Está na família 2A, metal alcalino terroso, quarto período. O B, quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, a gente precisa sacar que não posso só pegar o 4P aqui, né, e falar que eu tenho 5 elétrons na camada de valência. Eu tenho que grifar quem é a camada de valência. É a quarta. Grifa todo mundo. Grifei, né, sublinhei aí, destaquei. Somo a quantidade de elétrons que aparece. 2 com 5. Então, esse cara aqui tem 7 na camada de valência. E esse rapaz aqui tem 2 na camada de valência. Legal? A tendência dele é perder 2 elétrons. E a tendência desse aqui é ganhar um elétron para completar os seus 8 da regra do quinteto. Beleza? O exercício fala para mim identificar ele identificar a posição dele na tabela periódica. Como seria? Veja, a camada de valência me fala o período, né? Então, quarta camada, quarto período, para os dois, quarta camada, quarto período, né? Esse cara aqui está na família 2A porque eu tenho 2 elétrons na camada de valência.
Esse está na família 7A porque tem 7 elétrons na camada de valência. Metal alcalino terroso, halogênio. Sussa? Se eu fosse montar a estrutura aí e ver que tipo de ligação eu formo, né? Veja, a tendência desse elemento é perder 2 elétrons, né? Bem eletropositivo ele, perde 2 elétrons, né? 2 mais. E a tendência do B, como é um halogênio, é ganhar 1, né? Regrinha do escorrega, sem segredo, estamos manjando, AB2, demorou? Ligação iônica, porque isso daqui é um metal alcalino terroso, né? E isso aqui é um halogênio, um ametal, então, portanto. Sussa? Então, essa é a resolução do 229. Bora pro próximo. Veja, isso é bem gracinha. O que a gente precisa sacar nele? Ele fala do nióbio, né? E me dá o número de oxidação do nióbio. Então eu sei que o nióbio é um metal, né? Ele comentou no texto. A tendência dele é perder elétron. Ele fala para mim que a oxidação dele é mais 5, então vai ser um cátion. Então você vem aqui e põe para mim, ó, nióbio mais 5. Tá formando um óxido. Se é um óxido, precisa ter oxigênio aí na reação. O oxigênio está na família dos calcogênios, família 6A, e a tendência dele é ganhar 2 elétrons. A gente monta aquela estrutura, né? Cátion sempre na frente, ânion atrás. Dá o tapa, regrinha do escorrega, o 5 vem para esse lado, o 2 vem para o outro. Sem segredo também, a gente chega nessa fórmula iônica aí. Nb2O5, beleza? Bora pro próximo, 236. Tinha um textinho, eu tirei o texto, né, que não agregava nada no exercício, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Tinha um textão, né, falando da tabela periódica, e no fim das contas, ele me dá a localização de 3 elementos, x, y, z, tá? Aí, o que a gente precisa conseguir compreender, bater o olho aqui e já sacar? Que ele está no terceiro período, né? Muito bom, precisa ir tranquilo. E aí, quando ele me dá os grupos, eu preciso relacionar que o grupo, no fim das contas, está me falando a quantidade de elétrons que o elemento tem na camada de valência. Então, veja, se eu estou no grupo A ou na família 1A, eu tenho 1 elétron na camada de valência. Se eu estou no grupo 6A, eu tenho 6 elétrons na camada de valência. Se eu estou no grupo 8A, eu tenho 8 elétrons na camada de valência. É essa a lógica. Beleza? O que eu fiz, então? Não precisava ter feito isso, mas eu fiz só para a gente conseguir visualizar de uma maneira melhor. Fiz lá a distribuição, forcei, né, essa distribuição para conseguir bater com as características que ele me dá. Terceiro período, ó, na camada de valência, terceiro período. 1 elétron na camada de valência. Legal. Y, terceiro período. Só que 6 elétrons na camada de valência. E o Z, segundo período, na camada de valência. Então tem que ser a segunda camada e 8 elétrons aí na camada de valência, soma, beleza? Para conseguir identificar o elemento, eu somo todos os elétrons aí que eu forcei para dar essa distribuição. Se eu somar todo mundo, 2 com 2, 4 com 6, 10 com mais 1, 11, né? Achei o número atômico que é 11. Esse cara é o sódio. Fiz a mesma lógica para todo mundo, então eu encontro o sódio, que é um metal alcalino, o enxofre, né, que é um calcogênio, família aí do oxigênio, né, tem 6 elétrons, e o neônio, que é um gás nobre, beleza? Então é isso que eu fiz, beleza? Então a gente precisa conseguir enxergar isso daí de uma maneira bem rápida na hora de resolver o exercício. E aí ele me dá algumas afirmações e vamos comparar aí em relação às características que a gente conseguiu enxergar. Veja, Y, né, não faz sentido nenhum, diamante, grafite, fulereno, isso é em relação ao carbono, nada a ver. O elemento X conduz bem corrente elétrica no estado sólido? Sim, com certeza, esse cara aqui é um metal, então faz sentido. E se eu reagir esse metal X com o elemento Y, forma um composto iônico? Sim, porque esse elemento sódio é um metal, e o elemento Y é um enxofre, ele é um ametal, beleza? Então, metal com ametal, ligação iônica, show de bola, acontece, tá? O elemento Z reage violentamente com a água? Não, que é um gás nobre, não faz isso. Quem faz isso geralmente são os metais alcalinos, tá? A combinação entre o elemento X e Y conduz à formação de composto molecular? X e Y não formam composto molecular, não, né? Porque seria a ligação covalente, composto molecular, mas a gente sabe que é uma ligação iônica aqui no caso, né? Se eu combino os dois, não vai rolar. E o elemento Z apresenta maior afinidade eletrônica, nada a ver, né? Gás nobre, então a gente deixa de lado, né? Afinidade eletrônica não tem nada a ver com isso, pensando no gás nobre. Bora para o próximo, alternativa B, então seria a correta, tá? Veja, o próximo. Esse aqui é bem fofinho.
Ele me dá o elemento X, né? E me dá a distribuição eletrônica dele. Só que a distribuição eletrônica que ele me dá agora é em camadas, K, L, M, N, né? A gente bate o olho, consegue reparar, ó, que a camada de valência dele é a N, né? E ele tem 2 elétrons na camada de valência. Se ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele está na família 2A e é um metal alcalino terroso. A gente já cansou de dizer isso, né? Mas tem que guardar no coração, velho. Camada de valência vai te falar a quantidade de elétrons que eu tenho nela e isso vai te falar a família, beleza? Camada de valência te fala o período, você vai lá, confere ela e encontra a quantidade de elétrons e acha a família. Sussa. Então veja, ó, forcei a distribuição de novo, né? Parei na quarta camada. Se eu parei na quarta camada, ela é a camada de valência. Ela, para mim, vai estar falando o quarto período, né? Então, esse elemento X está no quarto período. Eu sei que ele se encontra na segunda coluna, que é a coluna do grupo 2, que é dos metais alcalinos terrosos. Né? Por coincidência, ele é o cálcio de novo. Então, é o cálcio, tá? Veja, aí ele me dá algumas sugestões aí de reação. Então ele fala para mim reagir esse elemento X com halogênio, com alcogênio, com hidrogênio e vai me dando comparações, né? Então veja, halogênio família 7A, calcogênio família 6A, né? Mas bora aí, dar uma olhada. Então, ó, esse cara, como eu já comentei, né? Quarto período, né? Quarto período. E aqui, grupo 2. Sus? Ó, que bonitinho, então. A tendência dele, então, é perder 2 elétrons, né? Vai formar um cátion. A alternativa aí correta seria a B, porque é um calcogênio família 6A, a tendência dele é ganhar 2 elétrons, né? Regrinha do escorrega, dá o tapa, né? A gente chegaria nessa ideia, mas vocês já discutiram com o Renner que precisa simplificar. Então a gente chega numa fórmula XO para esse composto iônico. Demorou? XO, porque as cargas se cancelam, né? Então eu preciso de um elemento X para conseguir cancelar a carga do ânion 2-, que é o oxigênio. Demorou? Então a gente não precisa ter mais elemento X ou mais elementos oxigênio aí para conseguir fazer uma somatória de carga igual a zero, tá? Então, 1 para 1 já satisfaz aí a somatória do composto iônico, né? Tornando ele neutro. Beleza, galera? Veja, se fosse um halogênio estaria na família 7A, a tendência dele era ganhar um elétron, não ia ficar assim na regrinha do escorrega. Se fosse uma reação com hidrogênio, teria um metal reagindo com o hidrogênio. Não seria um composto molecular, né? Todo mundo concorda com isso. Veja, eu teria um metal alcalino terroso, desculpa, um metal alcalino reagindo com metal alcalino terroso. Nunca vi. Eu acho que nem dá para fazer isso, tá? Espontaneamente não é favorável, com certeza. E é isso, fechou? E se fosse com um halogênio, né, que é da família 7A também, se a gente fizesse essa regrinha do tapa, não ia chegar nessa ideia aqui, tá? A regrinha do escorrega. A única coisa que faz sentido aí seria a alternativa B, que eu acabei de comentar com vocês. Sussa? Eu acredito que é o último exercício, deixa eu conferir. Isso, é o último. Então, muito obrigado aí, eu espero ter ajudado vocês. Até uma próxima, espero que vocês estejam bem e se cuidando. Demorou? Abração, beijo no coração.